E já que vocês estão tratando como um problema, um erro, um equívoco, a história do Diniz em setembro, a solução é qual a partir de agora? Porque o Cruzeiro tem 4 finais nessa temporada e tem que planejar 2025. O futuro do Cruzeiro é sem o Fernando Diniz ou invista-se em Fernando Diniz para a próxima temporada e dê a ele condições de ser o Fernando Diniz que foi no Fluminense, Edu? Cara, assim, aí é gosto pessoal, né? Eu queria muito ver o Fernando Diniz participando de uma montagem de elenco no Cruzeiro, jogadores que se encaixem no modelo de jogo dele, zagueiros que se encaixem, laterais, volantes eu acho que já tem na equipe, mas talvez mais um. Enfim, eu queria ver o Fernando Diniz com um campeonato estadual para implementar esse modelo de jogo, com uma pré-temporada, mas o futebol é resultado, né? Ele tá aí, ele perdeu a Sul-Americana, e eu acho que perdeu para um time que era melhor, isso é indiscutível. E se ele não consegue a classificação para pré-Libertadores, sendo que o Cruzeiro passou o Campeonato Brasileiro praticamente inteiro na zona de classificação, aí não tem muito o que discutir se a opção for trocar, mandar ele embora, optar por outro treinador, outra ideia, enfim. Mas se o Fernando Diniz não consegue ir mandado embora, para mim a chancela da incompetência... Primeiro, eu não teria mandado o Seabra embora lá atrás. Assim como eu não teria mandado o Pepa embora lá atrás também, no ano anterior. Eu acho que são equívocos pensando muito em resultado. No caso do Seabra, eu acho que foi pensando em resultado e em tamanho de nome, de técnico. Mas eu particularmente, eu queria muito ver o Cruzeiro ano que vem com o Diniz, com um time mais a cara do Diniz, com pré-temporada, com o campeonato estadual. Mas pelo que vem se desenhando, eu acho que eu não vou ver. Se fosse só resultado do Seabra, o Diniz já teria sido demitido, né? Porque o desempenho do Diniz, tanto em números... é pior. Tanto em números como jogando bola, né? Porque, queira ou não, se você for puxar a melhor partida do Cruzeiro nessa fase ruim, que envolve o Seabra, né? Eu acho que foi contra o Libertad fora, que fez 2-0 e poderia ter feito quantos gols quisesse, né? Foi uma partida... ele foi mandado embora na sequência, né? Porque depois ele empata fora com Cuiabá, ele poupando vários jogadores, no que ele fez certo, né? E aí depois ele é demitido. O do Seabra, a gente falou aqui que a ideia do Pedrinho era, na chegada, já mandar o Seabra embora por causa do tamanho que o Edu falou. Para ele não tinha tamanho para dirigir esse time. E o Seabra, sim, foi muito pressionado, né? Para colocar, por exemplo, esse Wallace para jogar desde que ele chegou. Imagina, se ele tá ruim agora, imagina quando ele chegou. Né? E ele foi muito pressionado mesmo. Caio Jorge, quando chegou, estava mal. O Pepa também acho que é um bom treinador, tenho convicção, mas ali a direção tinha outros interesses também, você tinha que absorver o pessoal da base, porque é ali que ia sair o dinheiro que a SAF tanto queria e tanto priorizava e tal. A questão do Diniz, Cirilo, é o seguinte, cara, esses caras que estão aí, eu não sei se o Edu acha que individualmente o Racing é melhor do que o Cruzeiro ou jogando bola hoje. Coletivo. Eu também acho. Individualmente, o Cruzeiro tem alguns jogadores. Talvez se você pegar elenco por elenco e botar na prateleira, a maioria escolhesse do Cruzeiro. Sim, time por time. Time por time. E orçamento também é bem mais caro. O Cruzeiro é bem mais caro. Agora, coletivamente escancarou. Não, time... Sabe uma coisa que a gente fica... Não é fácil arrumar um jogador titular do Racing pra jogar no Cruzeiro. Porque os melhores deles... O Cruzeiro tem bons jogadores na posição. O trio de atacantes do Racing, eu vou te falar, viu? Quinteiro, Salas e Martins. Os caras são embaçados. Mas a gente precisa pensar no máximo, né? Acho que os 3 seriam titulares no Cruzeiro. Eu tô gostando do Caio, viu, meu? Eu acho o Caio Jorge muito bom jogador. Não é nenhuma crítica ao Caio. Mas eu acho que esse trio do Racing hoje o Verón perderia. Mas eu tô dizendo assim... O Verón perde no Cruzeiro. O máximo que pode jogar, entendeu? Eu entendo que os caras estão produzindo muito mais. Tal do Sousa, né? Também. Sim, mas o que eu tô dizendo é assim, a história, a carreira, se você pensar o máximo que o cara pode jogar. Mas nessa do máximo e da pergunta do Cirilo, que é bem pertinente, o que fazer a partir de agora, né? Porque nós estamos falando de um problema já identificado, ele existe. Existe. E agora, pra frente, e aí? Porque a gente, todos nós aqui, já vimos esses jogadores, esses que estão jogando nada, jogar muito bem. Sim. O William estava até outro dia, no primeiro turno, na seleção do campeonato. O Matheus Pereira, em algum recorte da competição, ele foi o melhor jogador da competição. E os dois foram para a seleção brasileira. O Marlon... João Marcelo jogando... O Zé Ivaldo jogando bem. O Zé Ivaldo, ele entrou... A SofaScore fez a seleção da Copa Sul-Americana de acordo com as notas. E o Zé Ivaldo é um dos zagueiros.
E aí o time tava entre os 4, olha só, entre os 4 primeiros. Com um elenco pior do que esse. Pior, porque eu sei que tem gente que ainda tem resistência, ainda existe aquela tese que eu acho que se enfraqueceu muito, né? Que não, os reforços pioraram o time. Pô, vê o que o Mateuzinho joga. Tá louco. Vê o que o Caio tá Caio jogando. Jorge, então assim, é que na verdade não é porque chegou agora, não é porque o cara tem uma carreira vitoriosa que ele tem que jogar obrigatoriamente. Que é o caso que todo mundo aqui falou do Wallace, por exemplo, né? Wallace e Bernard, né? Um de cada. Por exemplo, são 2 caras que têm uma carreira grandiosa e que não estão jogando. Agora, esses caras a gente já viu jogando bem. O Diniz, esse ano, a gente só viu tragédia. Em que pese que o ano passado foi maravilhoso, brilhante. Talvez um ano de exceção, em termos de resultado, né? Porque ele ganhou o grande título do continente. Mas esse ano no Fluminense, 16 jogos, 1 vitória. Vai saber o que ia acontecer com o Fluminense se o Diniz continuasse lá. Que a gente fala de continuidade, que eu acho que é justo. Você não pode mandar um cara com 3 rodadas embora. Mas tem casos e casos, né? A gente acabou de citar o Kudê. O Roger tá lá, 16 jogos sem perder, o melhor time do retorno. Os caras do Inter estão sonhando com o título. Então mesmo, é bastante factível. Então a continuidade... Dependendo do que acontecer amanhã. Empate amanhã. Né? A continuidade do Kudê seria um erro. E pelo desempenho, o Fluminense segurou o Diniz demais, né? Segurou por conta do 2023. Porque ele venceu. Do tamanho, da gratidão do presidente com ele. Mesmo, difícil. Já foi uma janela, né? A janela de início de ano do Fluminense foi um desastre. Mas essa autonomia, aí é o erro da direção, né? Isso. A autonomia que deram pro Diniz, e aliás a autonomia que dão pro Diniz, beira um pouco a loucura, porque qualquer outro treinador, você pode pegar o rival, pode pegar o Milito, os caras conversam com o cara, falam assim, ô professor, isso aqui, ô Abel, isso aqui. O Diniz parece que não pode, as ideias dele são absolutas. E eu conversei, o Simões é um cara que acompanhou muito o Fluminense, mas eu conversei com vários jornalistas, ou comentaristas, ou analistas que acompanharam o Diniz nos respectivos times. Então, caras que cobrem o São Paulo, caras que cobrem o Fluminense. E eles estão convictos que não sei como definir, se é ego, sabe, a coisa dele prevalecer com as ideias dele, que isso virou doentio. Porque eu acho que o Diniz, sincero e honestamente, nesse quesito, não estou falando de conhecimento de futebol, né? Eu acho que ele piorou. Que ele tá mais louco. Eu acho que ele tá mais louco. A gente viu no jogo do Cruzeiro na final, daqui a pouco o Marlon olha para trás, tá o Willian do lado dele. Como a gente via Rodrigo, Vinícius Júnior, todo mundo do mesmo lado, do mesmo canto. Então eu acho que ele tá mais radical com relação a isso. Como a gente via, né? O Fluminense com ele chegou a ter a dupla de zaga Martinelli e André. Pois é. Aí o André, que era o melhor jogador de meio de campo do Fluminense, aí ele pegava e botava o cara atrás pra ter uma saída de bola, mas aí você perdia a articulação. E tem um outro ponto. Essa história do Matheus Pereira também, gente, buscando bola no meio do zagueiro, isso aí tá irritante isso também. Eu acho que é um negócio que talvez possa ter colaborado muito pra essa percepção que o Ale tem. Eu até brincava na redação, mas não é muito brincadeira, não. Sabe? Eu acho que dentro desse contexto aí, de não ter conseguido conviver com o cenário que foi se formando no entorno dele, né, pela maneira diferente dele querer que os times dele joguem, né, aí se criou o dinizismo. Pô, a gente teve telesismo? Não. A gente teve escolarismo? Não. A gente teve parreirismo? Não. A gente teve luxemburguismo? Não. Esses 4 e o Diniz, dá pra comparar? Não. Então, talvez seja até um negócio que... E a gente também tem culpa, a mídia também tem culpa de e às vezes isso não é bem absorvido. Assim como o elogio, a vitória, ela pode fazer bem, ela pode fazer mal. Porque é muito difícil trabalhar essas coisas. É o mesmo caso da derrota. Às vezes uma derrota faz bem, às vezes uma derrota faz muito mal, né? E o time consegue, sabe? Então, eu acho que é um tipo de situação que foi se criando, e o Diniz, ele foi acreditando cada vez mais que ele estava acima de tudo, do jogador, e querendo provar do dirigente, e querendo provar. E aí, o trauma que ele viveu de sair da seleção brasileira foi muito grande, até porque foi uma situação constrangedora, né? Foi uma situação constrangedora e muito mal conduzida pela CBF,
tá? Porque ele iria ficar até o meio desse ano para a chegada do Ancelotti, que não veio, ele saiu, entrou o Dorival, que já estava aí. Ele foi oficializado como técnico tampão. Isso, até o Ancelotti. Até aí o Ancelotti que não existiu. vinha, aí tiraram ele e botaram o Dorival, que podia ter entrado quando ele entrou, porque estava aí também. Também estava. Né? Então, essa situação. E aí, se agravou a traumática saída do Fluminense. Claro que ele criou laços, né? Ele ganhou o Campeonato Carioca do ano passado, aquela final contra o Flamengo, ele tomou 2-0 na ida e fez 4-1 na volta, dando um chocolate. E ganhou a Copa Libertadores e ganhou a Recopa Sul-Americana em cima da LDU, que é uma pedra no sapato do Fluminense. Né? E ganhou a Recopa Sul-Americana em cima da LDU. Mas sem esse jogo mais... Mas, de repente, tudo isso caiu. Você vê, o Fluminense não conseguia ganhar clássico, o Fluminense não conseguia chutar gol nos clássicos do Rio de Janeiro. O Fluminense, em 16 jogos no Campeonato Brasileiro, tinha uma vitória. Era o lanterna total e absoluto. Chegou a ter 98% de chance de cair. E aí, de repente, é muito fato negativo para ele, e essa é a minha visão, tá? Tava se sentindo lá em cima, conviver e absorver. Entendeu? Então, por isso que eu imaginei, ele ficou um tempo sem clube, né? Por isso que eu imaginei que ele fosse pegar essa chegada ao Cruzeiro com uma oportunidade de se refazer, sabe? De se reconstruir. Não é abandonar as ideias dele, mas adaptar. Ele tem ótimas ideias isso. E algumas adaptar, que não encaixaram para esse grupo. Pode ser que você vai chegar numa final de jogo único e vai ficar trocando bola na defesa num jogo único, que é contra um adversário que, como o Edu colocou, não dá para comparar a organização como time do Racing e do Cruzeiro. Né? Não dá para comparar. Eu acho que você pode comparar e o Cruzeiro vai ganhar, o único aspecto é na individualidade. Então, tenta potencializar a individualidade, sabe? Eu acho que tem um agravante aí nessa tua análise, é o seguinte, aí a coisa não tá andando, eu acho que ele tá mais agressivo ainda com os jogadores. Eu acho que ele tá mais agressivo. Por exemplo, chamou muito a atenção, e tem gente que até fala que o São Paulo perdeu o título, estava na liderança, com uma vantagem significativa, aquela bronca que ele deu, aquela discussão com o Tietê. Foi a primeira que viralizou nesse nível, né? Isso. Cara, eu acho que eu já vi no Cruzeiro umas 8 dessa. Vocês viram o falar vídeo? Do Lautaro. Depois do jogo do Lanús e do Lautaro. Eu ia falar também. No jogo agora do Corinthians. Barreal também teve jogos passados, né? Já teve também com o Matheus Pereira. Então assim, cara... Como é que isso repercute no elenco, Ale? É que é de jogador para jogador. Agora, o que acontece é o seguinte, os caras, eles não estão de sacanagem. Sabe se os caras que o bicho era de 60 picanhas, sei lá, quanto dinheiro... Era 60% do prêmio. Não sei quanto que é o prêmio. Muito prêmio. Não lembro quanto que é o prêmio. O cara marcar o nome dele como campeão da Sul-Americana. É currículo, pô. O cara pode, se ele quiser, ele pode com esse título, com esse desempenho, ele pode ir para outro clube, tentar a Europa, tentar o quê. Ou o cara que não tá certo no time do Cruzeiro do ano que vem, que muito provavelmente vai ser mais forte, ele pode confirmar a presença dele em 2025. Então o cara, ele quer o título. Ele quer muito o título. Os caras não conseguem. Pô, você vê o William que tava na seleção brasileira. Ele não consegue jogar bola mais. Não pode lançar, tem que ir lá pro lado do Marlon. Às vezes o cara não consegue. Mesmo o João Marcelo, que vinha fazendo completamente exposto, completamente vendido. O Wallace tenta fazer uma função, o Wallace não vira o corpo, ele esterça o corpo. O Wallace tem que andar pela direita, que ele anda com o caminhão do Pedro e do Bino. Ele não consegue fazer aquilo lá. Não consegue fazer. Sabe? Então, assim, cara, é difícil entender. E aí, muito desse coletivo, além do trabalho longo do Racing, é disso. Por exemplo, eu via com o Seabra, um time treinado. Eu via o time treinado. Um time que sabia e fazia aquilo que era para fazer, que era o Matheus Pereira solto, todo mundo marcava para o Matheus jogar. Ele podia passear pelo campo ofensivo à vontade. Você tinha os extremos que tinham que fazer essa proteção justamente para ele ficar liberado. Você tinha o entrosamento dos volantes. Sabe? Você tinha a liberdade para os laterais. Você tinha essa bola longa. Então você tinha vários aspectos. Do Diniz, a impressão que eu tenho, juro por Deus, é que o tempo de treinamento que ele teve foi para você fortalecer as coisas que deram errado. Que é a saída, mais uma vez. Então eles ficaram mais treinados para a saída, que deu errado.
A linha alta. Linha alta. Deu errado. Foram coisas que ele treinou. Até que também que o Zé Ivaldo perde muito, né, na jogada aérea ofensiva. Mas até o escanteio, o Cruzeiro não joga mais na área a bola. Até o escanteio não joga mais a bola na área. Então, poxa, eu acho que é para se pensar, viu? Vamos ver. Mas fato é que o Cruzeiro tem 4 finais agora para jogar a Libertadores no ano que vem, né? Isso é um fato.